pela palavra. Está escrito assim, pela palavra. Porque se compreende do Gênesis ao Apocalipse. Um dia um irmão fez um sermão, uma pregação, e ele leu uma genealogia completa. E uma pessoa ouviu e disse: ô gente, o meu nome não está aí não? Eu quero que coloque o meu nome. Disse, então você tem que aceitar Jesus. Ele disse: agora. Por isso é que eu explico: o crer vem pelo e ouvir pela palavra, porque se compreende do Gênesis ao Apocalipse. E há alguns anos, quando eu servia ao Senhor na igreja de Juripiranga, eu fui auxiliar um amigo meu que estava fazendo um trabalho de construção, que eu amo construção, e eu fui ajudá-lo. Ele estava fazendo o púlpito, que nós chamamos de altar, ou púlpito. São Paulo chama de tribuna. Suba para a tribuna. Quero ouvir você da tribuna. Aqui é o púlpito, porque o púlpito é essa parte aqui, mas nós compreendemos púlpito, tudo isso aqui. E eu estava fazendo aquele trabalho com ele, e ele disse: olha pastor, aqui vieram uns cidadãos enviados por um senhor de engenho, e ele veio para anular o trabalho do evangelho aqui. E aqueles que vieram naquela noite, eles vieram armados para matar os crentes e acabar o trabalho. A perseguição, a ignorância religiosa era muito grande naquele tempo. Hoje não, pela graça de Deus, em todas as famílias nós encontramos alguém que diz: minha avó é crente, meu tio é crente, meu sobrinho é crente. Em toda a família Deus pontuou agora com a ação do evangelho. E aqueles homens vieram e começaram a participar do culto. E o dirigente do culto disse: nós vamos convidar um irmão para dar uma palavra. Aí o irmão abriu a Bíblia e leu onde está escrito nos 10 mandamentos: não matarás. Aí repetiu de novo: não matarás. Aí repetiu de novo: não matarás. Aí os homens ficaram se tremendo. Um olhou para o outro, vai, e disse: eu? Tu não ouviu isso não? Não matarás. A gente vai matar quem aqui? Vamos voltar e dizer a quem nos enviou que ele venha. Aí antes do culto encerrar, eles foram embora e avisaram lá: a gente não pôde fazer nada, mas vocês são muito mole, vá ao Senhor. Um irmãozinho simples abriu a Bíblia e leu: não matarás, não matarás, não matarás, vá. Crentes têm dono. Vamos continuar orando. Pastor Evandro ministrando a palavra. Reverendíssimo pastor José Carlos de Lima, muito digno presidente dessa amada igreja, demais pastores, Igreja do Senhor, vos saúdo com a paz de Cristo Jesus. Aproveitando a oportunidade para agradecer por estar aqui nessa noite acompanhando o meu pastor Joel Leal Pinto, demais pastores baianos, e felicitar também o nosso muito digno pastor José Carlos, que é um parceiro da Bahia, onde no mês passado teve ministrando a nossa convenção. E diga-se de passagem, foi céus abertos no Centro de Convenções das Assembleias de Deus na Bahia. Amanhã, querendo Deus, estaremos recebendo o nosso digno presidente
da nossa convenção baiana, o eminente pastor Valdomiro Pereira da Silva, que vai estar aqui honrando este grande homem de Deus que é querido não só no Brasil, mas em outras nações. Louvamos a Deus pelo tema que foi escolhido para esse ato tão maravilhoso. E para ganharmos tempo, nós iremos ler o Mateus, no seu capítulo 16, e vou me deter no versículo de número 18, que nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. O que me chama a atenção é que Jesus se coloca como a primeira pessoa do singular, dizendo: eu edificarei a minha igreja. Essa igreja, ela só existe porque Jesus existe. É a única instituição que é invencível. Existem muitas instituições que nasceram, fizeram movimentos na história, mas logo desapareceu. Não existem mais, não se falam mais nessas instituições, porque foram instituições criadas por homens e para homens. Mas essa instituição, ela não é criada por poderes humanos. Essa instituição é criada por Deus e para Deus. Por isso que ele disse: eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Nós podemos observar, meus queridos irmãos, que Jesus, no exercício do seu ministério, ele pregou mais sobre a existência do inferno do que do próprio céu. Jesus falou mais sobre o inferno do que os céus. Ele pregava nos seus sermões: fujam do inferno. O inferno é lugar de tormento, é lugar de ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ele fala muito mais na existência do inferno do que no próprio céu. Porque Jesus veio morrer por nós? Para nos dar o direito de escaparmos do inferno. Nós podemos observar que nos nossos últimos dias fugiu-se dos púlpitos das igrejas esse tipo de mensagem. Só se ouve mensagem de grande ajuda, mensagem de prosperidade. Não sou contra disso, mas Jesus não morreu para dar riqueza a ninguém. Jesus não morreu para dar fazenda a ninguém. Jesus não morreu para dar carro a ninguém. Jesus não morreu para dar riqueza a ninguém. Jesus morreu por almas, e por isso a igreja dele está viva, está de pé, porque o propósito da cruz foi almas. No século XIX, os papas e os padres pregavam muito sobre o purgatório, e eles diziam aos seus seguidores que as pessoas tinham que ir para o purgatório para purgarem os seus pecados por um período de tempo e depois ser transferido aos céus. O purgatório não rime ninguém, não redime ninguém. O purgatório não faz expiação de pecado, porque se o purgatório fosse uma ponte para a salvação, o nosso Deus não seria inteligente. Morreria Jesus no patíbulo da cruz em vão? O purgatório não salva. Quem salva é o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que nos reme de todo o pecado e nos dá o direito de ir aos céus. Jesus está voltando para levar a sua igreja. A qualquer momento vamos ouvir o toque da trombeta. E quando ele fala aos seus discípulos,
dizendo: orai e vigiai para que não caia em tentação. Jesus ainda fala a respeito do inferno. Nós podemos ver aquela parábola do rico e Lázaro, onde um morreu e foi para o seio de Abraão, e o outro morreu e foi para o Hades. E a Bíblia diz que lá do Hades, o rico viu Lázaro no seio de Abraão, e ele grita desesperadamente: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e coloque em minha língua para que me refresque, porque eu estou em chamas. E Abraão fala: filho, quem está aí não passa para cá, e quem está lá e quem está aqui não vai para aí, porque é um abismo que separa o paraíso do Hades. E quando ele percebe que não tinha oportunidade de arrependimento, ele fala: Pai Abraão, então permita que eu vá na terra e que eu pregue, porque ainda tenho 5 irmãos, para quando morrer não vim para esse lugar de tormento. E Abraão fala: filho, lá tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E quem são Moisés na simbologia bíblica? Moisés é os pastores das igrejas. E quem são os profetas? Profetas é a igreja em João Pessoa, que está pregando o evangelho vivo e poderoso para a remissão de pecados. O inferno é real, e as pessoas que vão para lá nunca mais sairão de lá. O inferno não tem projeto de fuga. Milhares de pessoas nesse momento estão gritando. Se Deus abrisse a nossa audição por questão de segundos, nós iríamos ouvir gritos, desesperos, pessoas gritando para ver se algum parente aqui na terra ouça a sua voz, mas não tem como ouvir. Quantos homens que marcaram a história, quantos homens que deram as costas para Deus, homens que batiam no peito e diziam: o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é a minha sabedoria. E esses homens morreram e estão no abismo, aguardando o dia do juízo. Lá no inferno eles se arrependeram, mas não tem mais jeito, não tem mais oportunidade de arrependimento. Um determinado pastor do interior de São Paulo, ele é um dos maiores escritores desse país, e ele escreveu um livro. E no seu livro ele direcionou 5 páginas, as 5 primeiras páginas do livro, para dar um testemunho do seu pai. Ele diz no seu livro que o seu pai era um obreiro, era crente, e era um obreiro autêntico na casa de Deus. Era um homem prestativo ao serviço do reino. Mas um dia o seu pai desviou da igreja. Ele se afastou dos caminhos do evangelho, e isso trouxe grande preocupação para a família. E a família começou a dizer: pai, volte para Jesus. E ele se aborrecia quando os filhos e a esposa chamavam para ele retornar à casa da reconciliação. E ele repreendia, ele ficava nervoso, ele não queria ouvir mais da palavra do evangelho. E um dia ele ficou doente e teve que ser internado. E os médicos disseram à família: não sabemos como tratar, mas vamos interná-lo. Ele passou um período internando, e o pai, os filhos, no horário da visita, dizia: pai, volte para Jesus. E ele, nervoso, irado, dizia que não voltava mais para a igreja. E quando passou alguns dias internado, ele veio a óbito. E o pastor ficou desesperado, disse: meu Deus, para onde foi o meu pai? Meu Deus, eu quero saber para onde foi o meu pai. E esse pastor presidia uma grande igreja, não sei se ainda está na presidência. E ele disse que não tinha mais como pregar na igreja. Ele perdeu as mensagens porque a mente dele só martelava: para onde foi o meu pai, meu Deus?
Ele diz no livro que ele entregou a presidência da igreja por uma semana e se isolou em casa, em oração, em jejum. E quando é um dia ele está de joelho na cama do seu quarto, orando, perguntando a Deus: aonde está a alma do meu pai? E de repente, quando ele está orando, adentra pela porta do seu quarto 2 homens arrões, vestidos de vestes brancas. Um aproxima do seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo. E ele olha, e aqueles 2 homens assim: vem conosco. Um pega na mão direita e outro pega na mão esquerda dele. E começou a voar, mas não voava subindo, voava descendo. Desceu. Quando chega lá embaixo, em um portão alto, tanto tinha altura como largura, os 2 anjos dizem assim: entre. E quando os anjos ordenou que ele entrasse, os portões abriram automaticamente. E ele diz que adentrou por aquele corredor. Ele diz no seu livro que era uma escuridão tão grande que não dava para se comparar com uma noite sem lua. E ele vai andando e os anjos ficaram do lado de fora, aguardando ele. E ele diz que quando chega no primeiro corredor, ele ouve gritos, ele ouve desespero. E no meio de tantos gritos, ele consegue identificar o grito da voz do seu pai. E ele vai seguindo aquele grito do pai. Passa o primeiro corredor, passa o segundo corredor. Quando ele se aproxima mais adiante, ele encontra o seu pai ajoelhados, amarrado em correntes. E quando o pai o vê, olha para ele e fala assim: filho, você veio me buscar, mas eu não tenho como sair daqui. E quando o pai clama, os anjos que estão lá de fora dizem: venha. E ele volta. Os 2 anjos pegam na mão direita, outro na mão esquerda, começa a voar agora subindo, e leva a alma dele para o corpo. E quando ele desperta daquela revelação, ele entra em desespero, porque ele queria saber onde estava a alma do seu pai. E outro dia em oração ele chora. Ele perdeu o apetite, ele perdeu a graça. Ele disse: meu Deus, o meu pai está no inferno. E quando ele está em oração, em choro, ele ouve a voz do Espírito dizendo a ele: não chores, eu dei oportunidade para ele, foi ele que escolheu estar no lugar que está. Isso é para nós sabermos que a cada minuto morre 110 pessoas. A cada 1 hora morre 385 mil pessoas. A cada mês morre mais de 1 milhão de pessoas. E mais de 90% delas vão para o inferno. O inferno é lugar de tormento. E as pessoas que estão lá nunca mais sairão de lá. Por isso que Jesus pregou mais sobre a existência do inferno do que do próprio céu. Eu não sei, meu amigo, você que está aqui nessa noite, talvez seja a sua primeira vez, ou você que está no outro lado da tela, Deus está dizendo a você: hoje é noite de arrependimento, é noite de reconciliação, para que você se livre desse lugar de tormento. Ele disse que ele chorou muito. Nós podemos entender, meus amados irmãos, que no inferno existe 200 milhões de demônios fedendo a enxofre, atormentando as pessoas que estão lá. As pessoas que estão lá nunca mais sairão de lá, porque lá não tem projeto de fuga. E essas pessoas que estão lá estão de forma conscientes, porque a consciência não morre.
Deus não deixa a consciência morrer. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que foram para lá pela sua própria escolha. Durante o tempo de vida que Deus lhe concedeu na terra, você escolhe, você decide nesta vida onde você quer viver a eternidade. E o que é uma eternidade, pastor? Deixa eu usar aqui uma parábola. Uma eternidade é como se um beija-flor descesse uma vez por ano na areia da praia do mar. Com o seu bico, ele pegasse um grão de areia, subisse e colocasse lá no céu. No segundo ano, esse mesmo pássaro voltasse à areia da praia do mar, pegasse o segundo grão de areia, subisse e colocasse no céu, e assim sucessivamente. Quando esse pássaro colocasse o último grão de areia que existe na praia do mar lá no céu, aí estaria começando a eternidade. Será que tem algum doutor em matemática que possa me dar esse cálculo? Será que tem algum doutor que possa calcular quanto vale a eternidade? A eternidade é para sempre. A eternidade é para sempre. Mas aqueles que recebem a Jesus têm uma eternidade de glória, de paz e de alegria ao lado daquele que nos dá o direito de escapar do inferno. Existem dois caminhos. E Deus diz ao seu povo Israel: eis que coloco diante de vós dois caminhos. O que eu me empreendo em Deus é que Deus não intervém no livre-arbítrio de ninguém. Ele fala assim: eis que coloco diante de vós dois caminhos. Um que conduz à vida e salvação eterna. O outro que conduz à morte e perdição eterna. Aí Deus dá a opinião dele. Ele fala assim: escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Ele lhe dá o direito de escolher. Você decide nesta vida, porque na outra vida não tem decisão. É céu ou inferno, é Deus ou o diabo, é o bem ou o mal. Quem decide é você, aonde você quer que a sua alma viva a eternidade. Sabe por que Deus lhe trouxe aqui nessa noite? Sabe por que você que está sintonizado nessa live está ouvindo? Porque a porta dos céus está aberta para você. Ah, mas eu vou dar um tempo, eu vou frequentar mais, eu vou visitar mais. Basta estar em pé para que caia, e basta estar vivo para que morra. A Bíblia diz que a igreja vai sair daqui. A Bíblia diz que nós somos aqui forasteiros. A Bíblia diz que nós não temos aqui cidade permanente. Sabe por quê? Jesus preparou uma cidade para a igreja, a cidade santa. Ele está preparado. Quem vai se a trombeta tocar nessa noite? Quem vai para essa grande viagem? Vou encerrar dizendo: escape pela sua vida. Quantos homens se levantaram contra a igreja, e esses homens não existem mais? Quantos homens que perseguiram a igreja morreram? Porque a igreja ela é como massa de pão. Quanto mais bate, mais ela cresce. Ninguém destrói a igreja. Ninguém consegue afrontá-la e permanecer de pé. Porque essa igreja, ela é regida por um ser supremo. Essa igreja não depende de leis para sobreviver como igreja. Ela não está curvada ao sistema do mundo. O mundo está se curvando ao sistema pecaminoso, mas a igreja está de pé. Ela está de pé. Ela está de pé. Ela vai continuar de pé. E eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus.
Eu estou sentindo o mesmo calor que eu sinto na Bahia. A Paraíba tem um avivamento. A Paraíba está aguardando o arrebatamento. A igreja está aguardando o arrebatamento. Eu estou sentindo o cheiro de arrebatamento. A minha alma está pegando fogo aqui nessa tribuna. A minha alma está incendiando aqui nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É nessa igreja que eu me sinto bem, porque a igreja nasceu no fogo. A Paraíba está avivada como está a Bahia e outros estados. A Paraíba vai muito bem, obrigado. Sabe por quê? Porque Deus levantou nesse estado homens que têm intimidade com Ele e que dá lugar a Ele para que a obra avance. Aleluia. Quem sabe não pode ser o último culto hoje, hein? A última programação do pastor José Carlos de Lima com a igreja na Paraíba. Nós vamos desafiar a lei da gravidade. Nós vamos subir. Quando eu falo no arrebatamento, me dá uma saudade do céu. A gravidade não vai nos impedir de se elevar aos céus. Arabachuca, Suha. Bendito seja o nome de Jesus. E esse Jesus que disse a Pedro: as portas não vai prevalecer, é o mesmo Jesus que estava na popa do barco quando ele disse: e passamos para o outro lado. É o mesmo Jesus. E vocês conhecem o texto, só para eu encerrar. A Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade, vento e muita chuva, ao ponto da embarcação naufragar. Mas aonde Jesus estava? Na popa do barco. E diz o texto que tinha uma almofada lá. Não sei como chegou essa almofada, mas ela estava lá. E Jesus estava descansando depois de um dia cansativo. E os discípulos não quiseram incomodá-lo. Mas quando perceberam que iam morrer, sem Jesus a gente morre. Alguém pode até viver sem Jesus aqui, pode até viver. Agora duro será a partir desta vida sem Ele. Quando eles perceberam que iam perecer, eles gritaram: mestre, não vede que estamos perecendo? Aí eu vou correr aqui com um versículo para encerrar. Aí Jesus diz assim: homem de pequena fé. Aí Jesus chega para o vento: acalma-te. Mar, aquieta-te. Será que tem algum cientista aqui para me identificar se o vento tem ouvido? Como é que o vento ouve, pastor Joel? Como é que a tempestade ouve? Eu não quero saber a tua causa, mas Deus sabe a tua causa. E Ele está dizendo essa noite: vento, aquieta-te. Você está entendendo o mistério nessa noite? Você está entendendo o mistério de Deus nessa noite? Quando o vento cessa, porque eu creio que ali foi uma atuação maligna que mexeu com a natureza. Quando cessa a tempestade, as ondas voltam para a sua normalidade. A embarcação que estava prestes a naufragar centraliza no meio do mar. Passou o perigo, a sombra da morte se foi. Mas parece que eu estava na embarcação pela minha fé, que um olha para o outro e fala assim: ué, que homem é este? Que homem é este
eles criam uma interrogação tão grande que fala assim, que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Este é Jesus de Nazaré, o Senhor dessa igreja em João Pessoa. Esse é aquele que curou os 10 leprosos. Quem é esse pastor? Esse é aquele que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto. Quem é esse pastor? Esse é aquele que curou a filha de Jairo. Quem é esse pastor? Esse é aquele que disse, Lázaro, vem para fora. Quem é esse pastor? Esse é aquele que acalmou o vento e o mar. Quem é este pastor? Este é aquele que transformou a água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Quem é este pastor? Este é o sol da justiça, é o leão da tribo de Judá, é a resplandecente estrela da manhã. Quem é esse pastor? Esse é o leão da tribo de Judá, aquele que vem, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Quem é esse pastor? Esse é aquele que diz a Bíblia, ele vem montado em um cavalo branco e a sua coxa esquerda dizendo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é aquele que todos os reis da terra hão de se prostrar, toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus. Este é Jesus que controla essa igreja. Você está sentindo ele aí nessa noite? Já deu para perceber que o lugar aqui não é um lugar natural? Já deu para perceber que aqui é diferente de uma balada? Aqui é diferente de uma casa noturna? Já deu para perceber que aqui é diferente daqueles que correm atrás do trio elétrico? Porque diz quem corre é quem já morreu. A igreja está morta para o mundo, mas está viva para Deus, aguardando o arrebatamento da igreja. Olha o exemplo de Walter, um professor ateu. Ele lecionou nas faculdades da França, obrigado pastor. E ele dizia que não há Deus. Ele tentou combater o cristianismo. Ele não acreditava em Deus. Mas ele ficou doente e precisou ser cuidado por cuidadoras. E a cuidadora dele disse que nunca mais queria ver a morte de um ateu, porque quando ele estava morrendo, ele perdeu o uso de razão e começou a pedir perdão para as cadeiras e para as mesas. E ele dizia, não há Deus. E depois ele voltava ao sentido e dizia assim, mas se porventura Deus existe, o que será da minha alma? Aí ele fala assim, ó Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Logo ele voltava e dizia assim, não, mas não há Deus. Eu preguei, eu falei nas faculdades que não há Deus. Aí ele voltava e dizia, mas se porventura existe Deus, a minha alma está perdida. Deus é real. Deus existe sim. E você que veio hoje aqui, que não tem certeza da sua salvação, sabe por que você veio? Porque Deus lhe ama. Porque Jesus quer fazer um projeto de salvação na tua vida. E talvez Ele lhe deu a última oportunidade para vir na igreja hoje. Escapa pela tua própria vida. Renda-se a Jesus. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? A morte não manda telegrama. A morte não manda aviso prévio. Sabe quem é que não morre? Quem não nasceu. A morte não respeita idade, não respeita diploma, não respeita influência social. A morte é para todos. Encerro dizendo,
Escapa-te pela tua vida. Tenha compaixão da tua alma, porque se a tua alma sair do teu corpo hoje, perdoe minha franqueza, não é o que fala a Bíblia, a tua alma descerá. Sabe por quê? Provérbios 15 e o versículo 24 fala assim: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Deus abençoe. Muito obrigado, meu digno presidente. Irmão Belemita. Assembleia de Deus, vem comigo.